Paz do Senhor Jesus. Tá, aí. A Bíblia diz que tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. O tempo está próximo. O arrebatamento da igreja está para acontecer. Será uma evidência tão notória em todo o mundo, em todos os lugares. Só virá a notícia em que a igreja de Cristo foi arrebatada. A igreja que se abstenhou de toda a aparência do mal, de todo o pecado, e procurou viver uma vida de purificação aos olhos de nosso Deus, em santificação a Deus. Lá em Hebreus 12 está escrito assim: segue-se a paz, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. O homem que quer ver Deus é só por meio da fé em Cristo Jesus e do seu sangue que foi vertido na cruz, precioso, sangue poderoso de Jesus, capaz de perdoar pecados humanos, pecados e livrá-nos da condenação do inferno e da ira futura de nosso Deus. O amanhã não pertence a nós, é hoje. Todavia está escrito em Hebreus: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Estamos aqui em nome de Jesus Cristo para pregoar o ano aceitável do Senhor e as boas novas de salvação. Quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito de Deus fala. No livro do profeta Miqueias, no capítulo 2 e versículo 10, está escrito assim: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Essa passagem que o profeta relata, Deus o havia avisado de uma grande e extrema corrupção, de uma grande destruição, queria afetá-lo se ele ficasse parado aonde ele estava lá descansando. Mas o próprio Deus falou ao profeta: levantai-vos, porque não será aqui o vosso descanso, mas andai. Quando Deus mandou ele profetizar ao rei Acabe as maldades que lá havia tido, o pecado, a contaminação que lá na casa de Acabe havia tendo, Deus mandou Elias falar para ele, e ele foi, segundo a palavra do Senhor, profetizar para o rei Acabe e toda a sua casa, que o pecado de idolatria, que o pecado que eles estavam cometendo estava provocando a ira de Deus. O profeta falou tudo que Deus mandou ele falar a Acabe e a sua casa. Mas o profeta Elias temeu morrer pelas mãos da impiedade, pelas mãos de Jezabel, mulher que se diz profetiza. Lá no livro de Apocalipse está escrito: uma mulher que se diz profetiza. E quando Elias acabara de profetizar aquilo que Deus mandou falar, principalmente contra o pecado, a idolatria, Acabe foi um dos piores reis que Deus constituiu, que Deus levantara lá em Israel. E ele cometeu todo tipo de abominação aos olhos do Senhor, capaz de indignar a Deus, capaz de deixar Deus furioso. O que se deixa Deus furioso é o pecado que o homem comete e não quer reconhecer o pecado, principalmente o de idolatria, idolatrias que o homem causa diante da face do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que Deus levantou profetas para pregar contra a idolatria do povo dele. E hoje não é diferente. Quando você olha para um lado e para o outro, o que mais se vê é idolatrias. Idolatrias dentro da igreja, idolatrias fora da igreja. Tudo isso em rumo a uma grande destruição. Mas Deus provera uma saída, um escape para quem tem ouvidos, porque Ele envia os seus servos para dar testemunho desta palavra, antes mesmo de que vai acontecer, para que sejam avisados de uma grande destruição, de um grande juízo que há de vir sobre todos. Ninguém escapará da mão poderosa de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz em Hebreus 10:31 que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então não queira você cair nas mãos de Deus devido à rebeldia, devido ao pecado que está se cometendo. Há perdão de pecados enquanto você tiver vida, porque depois que morrer não poderemos fazer nada, tampouco Deus fará, porque é hoje
Hoje Ele quer salvar o pecador, Ele quer redimir a alma pecadora, Ele quer dar vida à alma que não tem vida. Só Jesus, só através de Jesus, só por meio de Jesus. Ele é o único Deus, verdadeiro e fiel. A Bíblia diz que Jesus, quando esteve aqui na terra, Ele veio como o Emanuel, o Deus conosco, Conselheiro da paz, Príncipe da paz, Pai da eternidade. O próprio Deus veio encarnado em Cristo Jesus para colocar fim na desordem do homem, o homem que vivia baixa e imoral, o homem que viveu muitos tempos sem ouvir a voz do Senhor Deus, o Senhor dos exércitos, conhecido como o Senhor Jeová, aquele que faz segundo a sua palavra, aquele que determina os tantos tempos já ordenados, Deus que tem uma contenda com os moradores da terra. E Ele manda que levantemos, ergue a cabeça, olhai para os céus, porque de lá virá o socorro. Lá em Efésios 5:14 está escrito assim: despertai-vos enquanto é tempo, desperta tu que dormes, levantai meus mortos, e Cristo te esclarecerá. O único que esclarece a respeito desta verdade é o Espírito Santo de Deus, que foi derramado sobre toda a carne. Jesus, quando esteve aqui, Ele pregou muitas e infalíveis vezes a respeito do inferno, e falou que o inferno é bem real, porque quando o homem morre sem salvação, está destinado a ser lançado no fogo do inferno. Lá Ele fala que o bicho não morre, que o fogo não se apaga, mas todavia Deus é longânimo, Deus é compassivo, Deus é tardio em irar-se. Deus, Ele propõe a cada homem, a cada ser humano, ou Ele escolhe a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. É o homem que está a essa disposição a Ele, que Deus proporcionou a cada um de nós escolher. A palavra de Deus é a garantia, é a convicção de cada um que nela crê, que se ele morrer após a morte, crendo em Jesus Cristo, que o ressuscitará no último dia, na ressurreição dos justos, e participará das bodas do Cordeiro, será salvo. Mas aquele que ouviu a mensagem da cruz e rejeitou, desprezando-a e sendo-a considerado para ele como inútil, ouvirá uma triste notícia, uma triste palavra que sairá dos lábios de Jesus. Hoje Jesus, por meio da sua graça, nós somos salvos, mediante a fé que vem de Deus, pois a fé que vem de Deus é dom de Deus, e Ele dá a quem o reconhece como o único Deus verdadeiro. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Deus falou para o povo de Israel através de Moisés, quando acabaram de sair da escravidão das mãos de Faraó, servia a deuses, aquele povo egípcio, mas o povo de Deus, todavia, confiaram no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó, no Deus dos seus antepassados, aquele Deus cuja fez uma promessa ao seu servo Abraão, que da sua descendência ele iria ressuscitar o Cristo, para poder dar o resgate àqueles que confiaram no seu nome. Quando eles saíram do deserto, quando eles saíram, aliás, lá do Egito, foram a caminho ao deserto, e no deserto eles pensaram consigo, até questionar Moisés: o Senhor nos tirou lá da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus? Que vergonha tanta é essa? Deus capaz de livrar o seu povo das mãos da corrupção, das mãos da idolatria, das mãos da pecaminosidade, das mãos da corrupção, e levar a um destino que Ele disse mesmo que há uma terra que mana leite e mel, há uma terra futura, há uma terra bem sadia. Mas acontece que, devido à incredulidade daquele povo, eles não puderam participar desse grande feito que Deus executaria nos seus filhos, ao grande feito de Deus, porque quando Deus determina, está determinado.
A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. Quando Ele fala, ela há de cumprir tudo aquilo que Ele havia falado. Quem tem ouvidos, ouça. Jesus está voltando, e breve Ele aparecerá com poder e grande autoridade nas nuvens dos céus, e Ele vai dar ordem aos seus anjos para que uma extremidade dos céus até a outra extremidade recolher os seus escolhidos. E assim sucederá a voz do Senhor dos Exércitos. A primeira vez Ele fala lá em João 6: eu desci do céu, no versículo 38, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do meu Pai que me enviou. A vontade de Deus, sabe qual é? É que nenhum homem se perca, mas todos venham ao conhecimento da verdade e se arrependa dos seus maus caminhos. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, está escrito assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, chorar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas tem que se converter de todos os seus maus caminhos. Deus não se compraz na morte do ímpio, mas antes que ele se arrependa e se converta de todos os seus maus caminhos. O amor de Deus foi demonstrado no seu Filho na cruz, quando Ele veio a esta vida morrer pelos nossos pecados. Só Jesus tem o alto direito de dizer que pode perdoar pecados. Nos tempos de hoje, o Papa Francisco, segundo ele, diz que tem poder para perdoar pecados, mas não é isso que afirma as Escrituras Sagradas, porque um homem pecador não pode, direito algum, perdoar pecados de outro homem. Só um sangue imaculado, sem ruga, sem mancha, um sangue puro, e o único que teve esse sangue puro foi Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, aquele de quem está escrito que os profetas falaram e que os salmos diz: a esse Jesus, cujo Deus o ressuscitou em meus mortos e constituiu o juiz dos vivos e dos mortos. E esse mesmo Jesus, que hoje dá tempo ao homem para o arrependimento, Ele vai voltar com juízo severo, vai vir como um justo juízo. A Bíblia diz que Deus, Ele se assenta no seu trono, Ele está observando do seu grande trono o que os pecadores da terra fazem, o que esta humanidade pratica. Deus observa tudo, e está tudo sendo notado no livro das obras, para que naquele grande dia sejam apresentadas a Deus, e terão que prestar conta contra o justo juízo, nosso Senhor Jesus Cristo. É nós que iremos prestar conta com Ele de todas as obras que nós fizemos nessa vida, seja boa, seja má, mas teremos que prestar conta com o nosso Senhor Jesus Cristo. A morte, quando chega para um homem, ela não avisa que dia que ela vai vir, que horas que ela vai vir, ou que mês que ela vai chegar. Ela não dá prévias daquilo que ela vai fazer. Ela chega de repente o homem estava vivo e não está mais. De repente a pessoa estava andando para cima e para baixo e não está mais, porque a morte não avisa que horas que ela vai chegar. Ela vem no silêncio, ela é silenciosa, e quando pensa, ela matou. Porque a palavra já ordenada por Deus é esta: Deus, Ele coloca a sua espada flamejante, e é Ele que faz viver, e é Ele que faz morrer. Se Deus decidiu hoje o homem morrer na face da terra, Ele pode procurar meios locomotivos, pode procurar recursos humanos, mas não poderá escapar da espada afiada do nosso Deus. Não poderá escapar da palavra determinada por Deus, a palavra da morte que Deus determinou. O povo de Israel murmurou contra Deus, se rebeliou contra Deus e contra o seu servo Moisés, homem de autoridade, homem que tinha a palavra de Deus, pois era o próprio Deus na boca de Moisés falando ao povo dele. E Deus, sabe o que Deus fez com aquele povo murmurador? Deus abriu a terra e engoliu todos, ambos vivos
e consumiu a todos aqueles murmuradores, aqueles questionadores de Deus, aqueles depravados, aqueles homens que, aos olhos de Deus, homens imundos, homens ingratos, homens rebeliosos. Deus abriu o mar vermelho para que eles passassem em vida, em sã, e eles passaram pela proteção de Deus. A nuvem de Deus estava sobre a cabeça deles, e eles estavam sendo conduzidos pelo próprio Deus, aquela terra que manda leite e mel. Mas quando rebeliaram contra Deus, lá no deserto, Deus abriu a terra e fez ser engolidos vivos por ela. Deus determinou o dia e a hora em que todos nós iremos partir desta vida. O segundo mandamento da lei de Moisés com promessas era este: honra o teu pai e a tua mãe, para que teus dias se prolonguem na face da terra. Se o homem obedecer os mandamentos de Deus, certamente viverá. Mas se o homem que desprezar os estatutos, os juízos, os mandamentos e os testemunhos de Deus, o mesmo homem morrerá. Porque Deus não suporta abominação aos seus olhos. Chegará um tempo, chegará o dia em que todos iremos descer ao pó, em que todos iremos retornar de onde nós viemos. Mas para os que esperam em Cristo Jesus, ele ouvirá aquilo que Paulo falou em 1 Coríntios 15, dizendo que nós que permanecemos vivos, seremos transformados em um corpo incorruptível, para estarmos para sempre com Jesus. É no momento, no piscar e estralar de dedos, ante a última trombeta, porque o mesmo Jesus descerá com voz de arcanjos e trombeta de Deus, e ele anunciará, dando ordem aos seus anjos para buscar a sua igreja, para buscar os seus escolhidos de uma e outra extremidade dos céus. Está perto para acontecer. Os sinais estão sendo cada vez mais notórios em todos os lugares. Jesus falou em Mateus 24, um dos sermões que ele conta a respeito dos fins dos tempos, os finais dos tempos, que anteciparia a vinda de Cristo. Ele falou que haveria de guerras e de rumores de guerras, fome, peste e terremoto em vários lugares, mas isso é considerado por ele o princípio das dores. E está para chegar o grande e terrível dia, que haverá uma grande aflição, um grande tempo de angústia, qual nunca houve e jamais haverá, desde que houve gente aqui na terra, desde que houve ser humano aqui na terra, répteis e animais. Vai chegar um grande dia, e este dia está para acontecer, quando a igreja de Cristo for arrebatada desta terra. Imediatamente virá uma grande corrupção. Essa corrupção que o profeta Miqueias teve, a esta palavra que Deus o revelou: levanta e anda, porque não será aqui o vosso descanso. Tem muito crente, tem muito evangélico, tem muitos aí afora, estão construindo impérios aqui na terra, cuidando que aqui será o seu descanso. Mas Jesus falou: andai-vos, andai-vos, prossegui, avante, não olhai para trás, não faça como a mulher de Ló, não olhai para trás, mas continua na ordem que Deus mandou. Ande e não olhe para trás, vai para o lugar onde eu determinei que você vá. Mas muitos estão preocupados só com essa vida, estão construindo impérios, constroem prédios, casas e põem para alugar, para amanhã a sua alma ficar farta e descansar em paz. Havia um homem que Jesus fala em Lucas 12, dizendo que esse homem havia muitos celeiros que ele edificou, mas ele pensou consigo e a sua alma: eu vou derrubar esses celeiros e vou edificar celeiros maiores. O cara hoje, ele tem uma casa, ele tem duas, quer ter três, e não se contenta com as que tem, e quer sempre fazer mais para colocar alugada, ou quando não é alugada, ele vende, quando não vende, ele deixa lá à toa, mas ele sempre pensando em ter mais. Não é diferente daquele rico insensato, aquele rico louco, aquele rico
que estava preocupado só com esta vida. E Jesus falou para ele, a voz de Deus: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e que você tem preparado e para quem será? Ele construiu celeiros pequenos e destruiu eles, e edificou celeiros maiores. E ele pensava que iria desfrutar daquilo que ele construíra novamente. E ele pensou consigo e com a sua alma: vou descansar em paz, vou comer, vou beber, e a minha alma vai sentir alegria, a minha alma vai regozijar em tudo isto que eu edifiquei. Mas ele não cuidou que a voz de Deus viria na silenciosa madrugada, no tempo que ele estava menos esperando. E a voz de Deus foi essa: louco, esta noite irão te pedir a sua alma, o que você tem preparado e para quem será? O homem só tem 3 coisas que prepara para Deus: o seu corpo, a sua alma e seu espírito. Esses 3 elementos pertencem a um único ser, ao Deus que nos comprou pelo precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o homem que não reconhece que Deus o resgatou da sua vã maneira de viver, o homem que não reconhece que Deus deu o seu único filho para dar em propiciação aos nossos pecados, o homem que não reconhece que Ele mandou o seu único filho para em resgate à nossa alma, é soberbo, presunçoso, ingrato, irreconciliável, é um homem sem afeto natural, é um homem depravado, é um homem deturpador, é um homem que não quer reconhecer o poder de Deus manifesto em seu Filho Jesus. O único que nos pode dar salvação e nos livrar da condenação do inferno é só Jesus, pois Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não existe atalhos para que se possa chegar até Deus, não existe outros meios para que se possa alcançar a vida eterna, porque Jesus falou que fora de mim não podes ter comunhão, não podes ter paz. Só em Cristo que nós temos a paz que excede todo entendimento. Só em Cristo que nós temos o amor pleno e verdadeiro, porque Ele provou o seu amor para conosco quando Ele veio aqui nessa terra, caminhou em meio aos pecadores, comeu entre publicanos e pecadores, e Ele não fez acepção de pessoas. Pelo contrário, Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio chamar o pecador ao arrependimento. Por isso que a mensagem da cruz é esta: arrependei-vos e crê no Evangelho. Arrependei-vos, porque é chegar até vós o reino dos céus. Paulo falou que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Jesus falou para os fariseus que o reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino dos céus, ele é invisível. E todo homem, ele fala lá em Lucas 16, em versículo 16, dizendo que todo homem que quer entrar nele é por força, é tomada a força o reino de Deus. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, está escrito assim: ame ao Senhor teu Deus com todas as suas forças, com todo o seu coração, e de todo o seu entendimento, e de toda a sua alma. Ame ao Senhor teu Deus de toda a sua vida. Lá em Levítico 19, 18 está escrito: ama ao seu próximo como a si mesmo. Jesus falou lá em Lucas 10, em Mateus, no livro de Mateus também, que toda a lei depende desses 2 mandamentos, porque Jesus, ele resumiu a lei, os 10 mandamentos, em 2 únicos grandes mandamentos, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Mas quando Jesus estava pregando e anunciando o reino de Deus, um certo doutor da lei caiu na besteira de perguntar para Jesus: mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus falou para ele: você guarda os mandamentos? Como você lê? Como você entende? E ele falou para Jesus: amará o Senhor teu Deus de todo o seu coração, amará o Senhor teu Deus de todas as suas forças, com todo o seu entendimento e de toda a sua alma, e ao seu próximo como a si mesmo. E Jesus falou para ele: faze isso e viverás. Mas ele, querendo justificar a si mesmo, querendo dar desculpa,
quem é o seu semelhante, quem é o seu próximo. Ele perguntou para Jesus: mas quem é o meu próximo? Quem é o meu semelhante? Quem é o meu irmão? E Jesus contou para ele uma parábola dizendo: havia um homem descendo de Jericó a Jerusalém, e ele levava consigo os seus pertences, mas no meio do caminho ele foi saqueado por salteadores, foi espancado, e os salteadores deixou ele meio morto. Mas Jesus falou que pelo mesmo caminho havia descendo um certo sacerdote, e ele, vendo aquele homem caído no chão, ele passou de largo. Pelo mesmo caminho vinha um levita, e aquele levita vendo também da mesma forma, passou de largo e não prestou ajuda. Mas Jesus fala que pelo mesmo caminho vinha também um samaritano, e aquele homem, vendo ele, se sensibilizou pelaquela situação daquele homem, e ele se sentiu muito compaixoso, capaz de sentir íntima compaixão por aquele homem caído. E ele ajoelhou diante daquele homem, prestou toda ajuda, passou vinho e azeite em suas feridas e levou ele para uma estalagem. E lá, quando chegou naquela estalagem, Jesus falou que ele falou para o dono daquela estalagem: toma um dinheiro e eu vou continuar a minha caminhada, e quando eu voltar, tudo que ele gastou eu te pagarei na volta. Mas acontece que quando Jesus falou que havia um certo sacerdote, um homem que levava as culpas do povo até Deus, na lei de Moisés, o sacerdote era um homem que pegava as causas do povo e levava diante do santuário, do Santo dos Santos, o sumo sacerdote, e ele apresentava a Deus as culpas do povo, e Deus, ele mandava pegar um animal, e aquele sangue daquele animal purificava o pecado daquele povo, e também o pecado do sacerdote. A lei de Moisés era uma lei boa, perfeita e agradável, uma lei santa. Mas quando aquele doutor da lei perguntou para Jesus, Jesus falou na cara dele que um certo sacerdote, e aqueles fariseus queriam ser sacerdotes em tudo, queriam conduzir o povo de Deus, pensando que a forma deles conviver diante do povo era aquilo que estava levando eles até Deus, como um utensílio agradável a Deus. Mas ele, querendo justificar quem era o seu próximo, Jesus falou para ele do certo sacerdote e do levita. O levita é aquele homem, é aqueles homens que Deus mandou Moisés escolher, separar da tribo de Levi, para carregar as coisas que pertenciam a Deus, do santuário, os objetos que usava para poder colocar o Santo dos Santos, os querubins, a arca da aliança, a presença de Deus. E eles eram encarregados para fazer todo esse trabalho. Aqueles levitas que tinham conhecimento das coisas santas de Deus, quando viu um homem caído no chão, ele nem se fez caso de prestar auxílio, ajuda àquele homem, a uma alma que tem muito grande simbólico valor a Cristo Jesus. O sacerdote não é diferente. Quando viu aquele homem caído, ele não fez caso também, passou de largo, pensando que ninguém estava vendo. Realmente não havia ninguém passando no mesmo instante, na mesma hora que aquele sacerdote estava passando, mas os olhos de Jesus estavam fitados na atitude daquele homem, nas atitudes daqueles dois grandes homens diante de Deus, o sacerdote e o levita. Mas por coincidência, na verdade nem coincidência não é, é o propósito de Deus, passava pelo mesmo caminho um samaritano, porque os judeus, eles não podiam sequer se aproximar de um samaritano, porque havia um protocolo, havia uma lei que os separava. A lei de Moisés não permitia que eles falassem com estranho, e tampouco com outra tribo, a tribo dos samaritanos. Os judeus não podiam chegar perto,
Mas aquele homem foi auxiliado, aquele homem foi ajudado